Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês um estudo bíblico, o qual vamos estar estudando 21 concílio da Igreja Católica e trazer uma síntese o que realmente eles estudaram nesses 21 concílios. Então vamos estar estudando hoje, neste vídeo, exatamente o primeiro concílio da Igreja Católica. O que eles trouxeram em pauta, o que eles estudaram, o que realmente é de suma importância nós estudarmos sobre os concílios, o que realmente a cristandade do século passado, eles pensavam sobre Cristo, sobre Deus, sobre alguns dogmas da Igreja Católica. Então, estudando esses 21 concílios da Igreja Católica, nós vamos estar inteirado sobre o que eles realmente estudaram, examinaram o que eles entendiam sobre Deus, sobre Jesus e sobre algumas coisas que nós defendemos a cristandade ou dentro das igrejas evangélicas de hoje. Então, a raiz desses pensamentos, exatamente alguns acreditam que sejam a raiz doutrinária, dogma, mas de onde surgiram todos esses pensamentos que corroboraram, sim, para os pensamentos e crença de muitas pessoas. Então, vamos estudar aí sobre o primeiro concílio de Nicéia. Não vai ser um assunto completo, mas uma síntese, para que possamos estar entendendo o que aconteceu no primeiro concílio, o primeiro concílio da Igreja Católica. O que é um concílio? É um juntamento de autoridades religiosas, o qual eles debatiam qual é exatamente a lei, o pensamento, o qual eles iriam defender. E se alguém não respeitasse as leis estabelecidas nesses concílios, eram punidos, até mesmo com castigo, mortes, e assim sucessivamente. Então, concílios da Igreja Católica, eles sim usavam métodos para exatamente prender as pessoas naquelas ideias e naqueles pensamentos. Então, aqui não falando mal da Igreja Católica, mas trazendo o que aconteceu nesse primeiro concílio da Igreja Católica. Esse concílio aconteceu na cidade de Nicéia em 325. O primeiro concílio ecumênico foi o de Nicéia, reunido em 25 de 325. Então, em 325 aconteceu o primeiro concílio ecumênico, o qual reuniu várias religiões, todos os tipos de padres, papas e as autoridades religiosas da época, para decidir exatamente algumas ideias e colocar em pauta algumas ideias, definir qual a ideia que aquela época iria sim seguir. Desde o século II, os cristãos voltaram a sua atenção para as verdades da fé revelada pelo Evangelho, procurando penetrar-lhe o sentido, sem dúvida, uma das que mais impunham a reflexão dos fiéis. A questão do relacionamento de Jesus Cristo com o Pai e com o único Deus revelado no Antigo Testamento. E com o único Deus revelado no Antigo Testamento, seria Jesus realmente Deus ou apenas uma criatura? Então, estavam trazendo em pauta, estudando e analisando, colocando em pauta esta primeira ideia, o relacionamento de Jesus com o Pai, ou realmente Jesus era
Deus ou apenas uma mera criatura. Então, o que era o concílio, o concílio que foi aí realizado em 325 na cidade de Nicéia? Eles estavam colocando em pauta algum pensamento. E esses pensamentos não eram somente um pensamento, eram regras, e quem não obedecia essas regras eram punidos por esta cúpula de papas e até mesmo padres, teólogos, pensadores, e cada um tinha o seu pensamento e colocava na exposição dos papas, também das autoridades religiosas. Após correntes que concebiam Jesus como inferior ao Pai, o presbítero Ero de Alexandria, em 312, começou a ensinar que Logos, ou o Filho, Logos, a palavra Logos, quer dizer Logos, palavra no grego, era como a criatura subordinada ao Pai. Daí os nomes da sua escola, arismo ou subordinacionismo. Então eles ensinavam essa escola, colocando em pauta nesse concílio que o Logos, o Pai, era superior ao Filho, o Filho era subordinado ao Pai. O imperador Constantino, que considerava a paz aos cristãos, mediante Édito de Milão, em 313, que contribuiu para a solução da controvérsia teológica originada, convocada um concílio universal em Nicéia, na Ásia Menor, em 325. Então, o que acontecia nesses concílios? Traziam em pauta algumas coisas que os padres e papas e algumas lideranças religiosas estavam ensinando. Então, ali eles decidiam qual era o pensamento mais correto, mais contundente. O que eles decidiam era uma lei e era estabelecida em algumas igrejas, em alguns regimentos religiosos, e se eles não obedeciam, eram punidos de tal maneira. Então, nesses concílios, tinham pensamentos o qual não poderiam deixar avançar se não passar pelo concílio, e até mesmo tendo os papas decidir qual é o pensamento mais correto. Em 325, o Papa Silvestre XII, como era, fez representar na Assembleia, dando-lhe autoridade legítima, dá autoridade a este concílio, aos padres, né, dando autoridade para que eles pudessem, sim, discutir e colocar em pauta essas ideias, o qual trazia que Jesus era subordinado ao Pai e o Pai era superior ao Filho. Então nós vemos que o padre Silvestre deu autoridade para que eles pudessem debater. Então, nesses concílios, eles debatiam as suas ideias, e essas ideias eram ideias teológicas, o qual as pessoas mais simples não tinham total acesso a esses concílios, mas somente as autoridades religiosas. Então, nesse concílio foi estudado alguns assuntos. Primeiro, definiram que o Filho de Deus é consubstancial ou homoousios ao Pai. Significa que não é criado, mas
compartilha da essência do Pai, ou a divindade do Pai. Então, esta ideia é que o Filho, sim, ele tem a substância do Pai, a divindade do Pai, foi estudado neste primeiro concílio da Igreja Católica na cidade de Nicéia em 325. Esta verdade foi expressa no símbolo de Nicéia. Então, neste concílio de Nicéia, eles estudaram sobre a autoridade do Pai, a subordinação do Filho, também trazendo em pauta neste concílio que o Filho tinha a mesma substância do Pai ou divindade do Pai. Esta verdade foi expressa neste concílio de Nicéia. Segundo assunto, fixaram. O que é fixaram? Colocaram uma lei, ou neste debate, eles estudaram sobre este assunto e definiram algumas leis. Fixaram a data de Páscoa, que seria celebrado no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Então nós vemos aí, fixaram algumas datas comemorativas concernente aí a ideia religiosa que eles tinham sobre este assunto. Terceira ideia, estabeleceram a ordem de dignidade dos patriarcas Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então, o Papa Silvestre confirmou as decisões deste primeiro concílio. Então, nós vemos aí que o Papa Silvestre, já idoso, deu autoridade aos padres, aos teólogos, aos pensadores religiosos e fixaram algumas leis, o qual foi imposta às pessoas mais simples, aos leigos, para obedecê-las. Então é muito importante a gente estudar e saber que foi estabelecido neste primeiro concílio de Nicéia, em 325. Então estes pensamentos foram fixados para que os mais leigos, os mais simples, que não tinham total acesso às escrituras, para obedecer. Então nós vemos que são ideias, o qual foi aí imposta aos mais leigos. Então de 325 em diante, eles começaram a estudar e a examinar as escrituras e trazer ideias e fixá-las e colocar essas ideias em pauta para ser debatido nesses concílios. Então esse assunto é tratado no primeiro concílio da Igreja Católica em 325 na cidade de Nicéia. Então este vídeo trazendo a vocês curiosidades, aqui o nosso canal é Curiosidades Bíblicas, não é trazendo curiosidades bíblicas, trazendo a vocês também assuntos bíblicos que foram estudados neste concílio, o concílio da Igreja, da Igreja Católica. São 21 concílios. Esses são assuntos que foram tratados, colocados em pauta neste primeiro concílio da Igreja Católica, o qual são ideias que até hoje algumas denominações, algumas igrejas se defendem, mas foram tratadas, fixadas para os mais leigos, para obedecê-las de tal maneira, se não fosse obedecida, eram eles punidos com morte, como muitas cruzadas religiosas foram feitas, e essas pessoas acabaram morrendo pela sua fé, pela sua crença, até mesmo por não crer
em algumas leis que foram fixadas nesses concílios da Igreja Católica, principalmente nesse primeiro concílio de 325, na cidade de Nicéia. Se você gostou desse vídeo, foi informativo, você venha se inscrever, venha compartilhar, que Deus possa estar lhe abençoando.